Olá, estamos aqui, 2 ex-candidatos, Michel e Mandatti, com os atuais candidatos à diretoria de representação da CT e Conselho de Administração, o Johnson e o Moraes. E nós convidamos eles e todos os demais candidatos para fazer uma espécie de bate-papo sobre a campanha, sobre as propostas, o que é que o trabalhador espera de vocês, né? O que vocês têm a falar para os trabalhadores. E o principal da nossa entrevista que a gente resolveu fazer é que a gente pretende fazer uma pergunta para todos vocês que a base muito quer saber. Às vezes é aquela pergunta que o cara não tem muito jeito para fazer na frente de todo mundo, mas hoje a gente vai fazer e eles vão querer ver a resposta. Beleza? Beleza. Vamos começar hoje com uma apresentação. Quem é o Johnson? Quem é o Moraes? O Moraes meio que dispensa a apresentação, né? Que eu cheguei na CET em 2007, o Moraes era diretor de representação. Todos conhecem o Moraes, né? Todos que fizeram o concurso hoje conhecem o Moraes. Todos têm uma opinião do Moraes. Mas, Johnson, quem é o Johnson? O que o trabalhador pode esperar do Johnson? Bem, Michel, eu comecei a trabalhar na CET em 2001, lá na JET-MB, né? Sou agente de trânsito de carreira, mas tenho formação em contabilidade, formação em direito e várias especializações. Mesmo antes de ser representante, eu já era aquele cara chato, né? Porque a representação tem essas características, tem que ser um pouco chato. E eu era aquele chato, questionando. E o Moraes ia fazer reuniões lá no Band e eu questionava, sempre de forma muito respeitosa, mas fazia alguns questionamentos. Ele me convidou a fazer parte, primeiro ele e o seu Adelmo, me convidou para fazer parte da equipe. Eu fui lá como um técnico e acabei agora, em 2019, sendo candidato com ele. Fomos eleitos e reeleitos, e aí eu estou tentando fazer meu papel no Conselho de Administração. Tenho alguns inimigos por conta disso, né? Até porque os trabalhadores sabem de quem eu estou falando, devido a meus posicionamentos, vem apoiando uma outra chapa, né? E esse é o Johnson. Eu sou um cara muito chato com relação aos meus posicionamentos. Gosto de agradar também, né? Eu estou falando na base, a minha índole é agradar a todos, mas não tenho um pingo de medo de me posicionar quando é a coisa para favorecer o trabalhador CET, né? A CET, a gente pretende que a CET volte ao protagonismo que era lá da época da fundação, né? Por isso as nossas propostas são muito coerentes, né? Todas as nossas propostas na campanha, que não são promessas, né? São propostas, porque a gente, se eleito, vai ter que trabalhar com o apoio das entidades sindicais, vai ter que ter apoio político para resolver tudo. Então, não somos aliados e nem somos inimigos de ninguém. Simplesmente faremos nosso trabalho. Ótimo, ótimo. Moraes, gostaria de falar alguma coisa? Então, primeiro agradeço aqui o convite, né, da dupla MM, Michel e Mandatti. Então, eu agora na minha 4ª gestão, né, como diretor, né, já tive uma como conselheiro, estou concorrendo agora ao Conselho de Administração novamente. E o Johnson é uma pessoa que foi sendo preparada ao longo do tempo, né, para ocupar essa posição como diretor. Entendo eu que todo o conhecimento, né, experiência que ele adquiriu vai ser fundamental para que a diretoria de representação tenha uma pessoa que não só tenha esse compromisso, mas ela tenha a coragem de enfrentar os desafios que nós temos à frente. E ele, no Conselho de Administração, demonstrou muito isso. Demonstrou a coragem de não ter medo, de colocar o seu posicionamento sobre questões que entendemos que poderia representar um passivo ou estavam irregulares, né? E é esse o nosso papel na diretoria de representação, onde é o papel dos sindicatos, dos sindicatos, dos engenheiros, dos outros órgãos, mas a DR ela trabalha no macro. Gostem ou não, a diretoria de representação, nós somos o fiscal, né? Fiscalizadores da gestão. Né? Então a gente exerce o nosso papel de forma plena e hoje eu vou estar no conselho para substituir o Johnson, né? Que também vai ser uma missão muito difícil porque ele adquiriu o respeito,
né? E é muito difícil você adquirir respeito dentro de um conselho onde só tem um representante da empresa e todos os outros são indicados do governo. Ou seja, qual é o nosso poder? O nosso poder é do convencimento. Vai ser um meio que troca-troca, mas no bom sentido. No bom sentido, lógico. Vocês não me levem a mal, mas como a gente combinou de fazer 15 minutos, vamos passar para começar as perguntas, que a gente tem agora uma pergunta da base. Você dá uma lida aí, Mandatti, pra gente? Bom, vamos lá começar pelas perguntas. Muitos candidatos têm feito a campanha falando de plano. Fala-se de sair da empresa e poder carregar o plano médico. Na verdade, o plano médico será privatizado. Haverá uma licitação e poderá vir Unimed Brasil a 1.000, mas pode vir também Rap Vida Intermédica, que iniciou a administração do nosso plano via Raptec, e depois disso o nosso plano ficou muito ruim. O que você tem a falar sobre essa privatização do plano? Bem, Mandatti, eu acho que uma pergunta excelente, no momento excelente. O PAMO está doente. É um trocadilho, mas a realidade é essa. Não é possível continuar com o PAMO da forma que está. Hoje, para o empregado ter uma ideia, o que a CT gasta de recursos com salários é exatamente igual ao recurso disponibilizado com o PAMO. Eu estou falando na campanha e durante a campanha que não basta fazer promessas sem saber como executar. O que vai nos garantir realmente a qualidade do PAMO, a permanência da qualidade do PAMO, será um dispositivo no acordo coletivo. Para que evite, por exemplo, como eu não vou citar o nome das empresas, que evite uma empresa que não tenha know-how na prestação de saúde. Então, e por isso o diretor tem que ter um bom trâmite, tanto na direção, como ele precisa ter um trâmite maior, uma parceria maior com as entidades sindicais, que é responsável pelo acordo coletivo. Então, ele tem que ter esse trâmite, apresentar, conhecer. Tem até candidato aí falando que vai ter plano vitalício. Não existe essa modalidade de plano vitalício no mercado. O que existe é plano definitivo. A legislação, ela traz uma proporcionalidade quando o plano é contributivo. É bom se falar que o nosso plano é participativo, não contributivo, Então, a partir do momento que ele migrar para esse plano empresarial, eu não falaria privado, empresarial, porque a gestão, na realidade, deve continuar conosco. E é bom colocar que a Raptec ou a Infoei, ela é uma facilitadora. O plano continua de autogestão de RH hoje e ele está sem controle. Haja vista que os empregados não estão sendo informados dos gastos há mais de 2 anos e isso vem trazendo prejuízo aos empregados. A situação do PAMO não tem condição de permanecer da forma como está. Eles têm que ser melhorados. Temos que ter um plano, sim, que o empregado carregue após a aposentadoria, mas tem que ser sustentável. Ele tem que ter um valor razoável, um valor dentro do possível para o empregado pagar, e tem que ter qualidade na prestação de serviço. Todos os dias nós ouvimos empregados que vão a uma determinada clínica, a uma determinada unidade hospitalar e tem o atendimento negado. Isso não pode acontecer. Gasta-se muito e gasta-se mal. Então, eu acho que esse é o principal motivo da nossa campanha. Entendi. E mais, essa foi sempre a nossa bandeira. As outras chapas, com todo respeito aos seus integrantes, estão fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V das nossas propostas. Desde 2007, o Marcelo Moraes defende a migração do PAMO para um PAMO, como ele usa o termo, contribuir, pagar mês a mês, que é para que o empregado tenha
possibilidade de levar após a aposentadoria. Uma de nossas propostas é exatamente essa, é o empregado levar de forma definitiva, mas a partir do momento da migração, porque a legislação ela traz uma proporcionalidade. A gente está querendo quebrar essa proporcionalidade. E como fazer isso? Convencimento dos diretores, convencimento das entidades sindicais, que, aliás, a gente tem informação que concorda com isso, porque tem que constar isso no acordo coletivo, e convencimento, busca de apoio político para que convençam o COGEAI, JOF e os órgãos de controle. Ótimo, eu vou passar para a próxima, senão a gente não vai conseguir concluir todas as perguntas e as considerações finais de vocês. Mas Perfeito. O que dá para entender disso aí é que a gestão do PAMO é muito ruim, viu, senhor gestor do PAMO, pelo amor de Deus. A próxima pergunta é, esse veio de um dos candidatos. Sabemos que foi montada uma comissão de funcionários para subsidiar o estudo da FIA, mas afinal, onde o funcionário pode comprovar o que efetivamente a DR fez para que a certificação pudesse acontecer, já que a recente readequação dos cargos não contempla o PCCS prometido em campanhas anteriores de vocês? Michel, também é uma ótima pergunta, mas o candidato sequer, mais uma vez, mostra desconhecimento do que está acontecendo na companhia. O estudo da FIA não foi para esse atual estudo que nós estamos colocando em campanha, ele não foi com relação ao plano de carreira, e sim com relação à estrutura, um redesenho da empresa. Ou seja, o candidato, a pessoa que integra uma chapa a ser candidato tem que ter o mínimo de conhecimento para, quando fizer uma pergunta, pelo menos saber o que está fazendo. Então, e nós fizemos sim a ADR, infelizmente a gente não pode falar do que a gente fez por conta de um recurso de um candidato que quer nos calar. Mas vamos lá, né? A ADR realizou algumas reuniões, aí, algumas comissões, e é só ele perguntar na área quem participou dessas comissões que ele terá a informação de como foi realizada, quais foram as sugestões para esse plano. E esse plano, essa lambança que a empresa fez agora, não teve discussão com as representações. Foi uma imposição unilateral da empresa. Nem a DR foi comunicada, nem tampouco o sindicato. Então, ela decidiu, a gente acha até que foi de forma proposital essa questão do plano de saúde, primeiro, para nos atingir, que tá visível aí que a atual gestão... Entendi o posicionamento de vocês, que a pergunta está meio mal formulada. Mas a gente vai passar para a última pergunta, porque senão a gente extrapola os 15 minutos. E a próxima pergunta ela é muito importante, porque muita gente gostaria de fazer. Vamos lá, pergunta dos entrevistadores. Moraes, no passado você colocou o senhor Adelmo de diretor e saiu de conselheiro. Como está fazendo agora? Naquela ocasião, o senhor Adelmo não tentou a reeleição e você saiu novamente candidato a DR, mas perdeu para o Camargo. Você não acha que a categoria lhe deu um recado e não gostou de sua atitude naquela época? Bom, primeiro que naquela ocasião nós tínhamos... Desculpa te cortar, Moraes, a gente tem 1 minuto, tá? Para você fazer essa resposta e fazer os agradecimentos, a consideração final. Tá? Então tá bom. Então, naquela ocasião havia uma outra conjuntura, uma outra situação, e nós participamos de uma eleição que, enfim, tivemos algumas situações, né, que, ao meu ver, caracterizavam situações de fraude naquele processo eleitoral, pelo qual, inclusive, nós recorremos. Enfim, não houve, na realidade, na nossa opinião, né, uma legitimidade no resultado daquela eleição. E hoje é uma situação diferente, o Johnson está preparado para assumir essa função, para fazer 2 gestões como diretor. Eu assim que espero que ele faça e sei que ele vai fazer e muito bem. E espero já, nesse período, aí, estar chegando à conclusão do meu estágio à frente da representação com o nosso plano de saúde implementado, da forma como eu sempre
idealizei lá no final, e também ter um plano de carreira já formalizado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado a você.